A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estava aqui meditando na palavra do Senhor. E aí eu estou estudando 1 Reis. E hoje eu estudei do 7 ao 11. E eu percebi que do 1 até o 11 não tinha acontecido nada de ruim com Salomão, só coisas boas. Porque Salomão foi aquele que pediu sabedoria para Deus e Deus deu ele sabedoria acima de qualquer outro homem que já houve. E Deus falou para ele: nunca houve homem sábio como você e nem nunca mais haverá. Se você me obedecer da mesma forma que Davi obedeceu, eu vou continuar te abençoando e deixando descendência para o reino. Agora, se você não me obedecer, aí eu não vou te abençoar, né? E aí, sim, eu vou tirar o reino. E aqui, Salomão pediu para Deus, no versículo 8, que abençoasse todo aquele povo que entrasse no templo, porque Salomão construiu um templo para Deus, né? E Deus falou: vou abençoar todos que entrar aqui, né? Todo pedido que for me feito aqui, eu vou atender. Já na velhice, Salomão já tinha tido várias mulheres, porque a Bíblia fala que ele teve 700 princesas e mulheres e 300 concubinas. Então, ele teve 1000 mulheres. E no final da vida dele, ele se corrompeu. Deus já havia falado para ele: não se case com mulheres estrangeiras, porque elas vão corromper o seu coração. Então, essa era a regra em Israel, para não se casar com mulheres estrangeiras. E ele se casou. E elas corromperam o coração dele. E ele ficou idólatra. E ele idolatrou pelo menos 4 deuses que eu vi aqui, que são deuses das mulheres que ele arrumou. Então, nessa rebeldia dele com o Senhor de ter tido idolatria, o Senhor levantou, está falando no versículo 14 do capítulo 11. O Senhor levantou um adversário contra ele. Esse adversário chamava-se Haddad. Ele era edomita. Ele era da linhagem real de Edom. E aí, mais para frente, também fala que Deus também, no versículo 23, fala: Deus levantou mais um adversário contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor. Então, Deus levantou. Estava tudo muito bem, né? Graças a Deus. Estava tudo em paz. Não houve guerra. Em todo o tempo que Salomão reinou, não houve guerra. Por quê? Porque Deus estava protegendo aquele lugar. E ele abençoava Salomão, e Salomão era sábio. Todo o povo queria conhecer Salomão por causa da sabedoria dele. A rainha de Sabá veio para conhecer a sabedoria de Salomão. E Salomão foi próspero, tinha navios, muitas coisas. Ele construiu palácios, casas reais, o templo, e ele era muito rico e sábio. Só que quando ele fez isso, de idolatrar os deuses das esposas dele, Deus levantou 2 inimigos contra ele. Então, o que eu entendo com essa situação? Mais uma vez, eu vou falar que tudo que acontece na sua vida é permissão do Senhor. Tudo, tudo, tudo. Está escrito no versículo 4 do capítulo 11 de 1 Reis. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para ele seguir outros deuses. E ele fez isso, ele seguiu outros deuses. Mas Deus não se agradou e falou para ele que ia tirar o reino dele. Enquanto ele tivesse vida, não. Mas quando ele morresse, Deus ia dividir o reino dele com uns servos e um dos filhos dele ia reinar também. Mas era por amor a Davi, que mesmo Davi cometendo pecado com Batseba, Davi não foi idólatra em momento nenhum. O único pecado que Davi cometeu foi o que ele fez com Batseba. Mas fora esse, Davi não cometeu pecado nenhum. Então aqui está dizendo que o Senhor foi quem levantou o adversário contra Salomão. Foi Deus que levantou. Por quê? Porque ali Deus já tinha decidido que Salomão ia ter que pagar as consequências da idolatria dele. E foi isso que aconteceu.
E o servo que pegou o reino se chama Jeroboão. Aqui está dizendo que Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão descobriu que ele era capaz, Salomão colocou ele cuidando dos trabalhadores forçados da casa de José. E nesse tempo, Jeroboão estava saindo de Jerusalém. E o profeta Aías, de Siló, encontrou Jeroboão no caminho. E o profeta estava usando uma capa nova. E os dois estavam sozinhos no campo, o profeta Aías e Jeroboão. O profeta Aías disse para Jeroboão: pegue 10 pedaços dessa capa. Ele rasgou, o profeta Aías rasgou a capa em 12 pedaços e mandou Jeroboão pegar 10. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que eu vou rasgar o reino das mãos de Salomão, e a você eu vou dar 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Aí no 33 ele fala: porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, é uma deusa do Sidônio, diante de Quemos, deus de Moabe, diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, eu não vou tirar de Salomão todo o reino. Pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo que escolhi, e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão eu vou tomar o reino, a saber, as 10 tribos, e vou dar a você. Então, e ele está dizendo: e ao filho de Salomão eu vou dar uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Aí ele está dizendo: quanto a você, eu o tomarei, e você reinará sobre tudo o que desejar a sua alma, e você será rei sobre Israel. Jeroboão. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Olha só. Então, olha só o que aconteceu. O servo a quem Deus ia dar o reino é Jeroboão. E Jeroboão ficou com todo o reino. Deus só deu para Salomão uma tribo. Por quê? Por causa da desobediência. E para cumprir o que ele tinha prometido para Davi, ele permitiu que Salomão reinasse até a morte de Salomão. Depois o filho começou a reinar. Só que quando o filho começou a reinar, foi retirado as 10 tribos dele. Jeroboão reinasse sobre essas 10 tribos. E foi feita promessa para Jeroboão. Mais para frente a gente vai ver se Jeroboão foi capaz de ser obediente e ter todos esses benefícios que Deus propôs para ele, prometeu, né? Então é isso. A desobediência traz consequência. E Salomão aqui, com todos os benefícios que ele teve, até a quantidade de mulheres que ele teve, mas infelizmente ele foi idólatra. O único erro dele foi ser idólatra, e Deus não se agradou disso. Então, que a gente não desobedeça ao Senhor e que a gente entenda que o Senhor traz, sim, sobre nós as consequências dos nossos erros, né? E foi o que aconteceu com Salomão. Ele teve as consequências do próprio erro. Aqui no versículo 41, fala que os outros atos de Salomão está escrito em 2ª Crônica. Tudo o que ele fez e a sabedoria dele está tudo escrito no livro da história de Salomão. Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém, foi de 40 anos. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Reinou no lugar dele até o tempo que Deus entregou para Jeroboão.